Goiânia, capital do estado de Goiás, possui aproximadamente 729 km² e tem seu ponto central situado nas coordenadas 16 graus 40 minutos sul e 49 graus 15 minutos oeste. A população registrada pelo IBGE no último censo foi de 1.302.000 pessoas e estima-se que em 2021 seja igual a 1.555.626 habitantes. Com o crescimento populacional, problemas foram surgindo devido às alterações no meio físico. O aumento da impermeabilização do solo aumentou o escoamento superficial e, com a deficiência de sistemas de drenagem e também canalização de córregos, Goiânia se tornou um cenário de alagamento frequente. Pesquisas desenvolvidas pelo Laboratório de Climatologia do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG confirmam que a impermeabilização das vias públicas implica no escoamento superficial das águas pluviais e a falta de planejamento da infraestrutura, que considera as características da chuva e do relevo da cidade, facilitam a ocorrência de alagamentos em diversos pontos de Goiânia. Pesquisadores analisaram a relação dos dados de evento pluviométrico com áreas mais propensas à ocorrência de alagamentos na capital, concluindo-se que a região central da cidade é o local mais propício, pois a estrutura de drenagem não capta de forma eficiente o volume do escoamento, e as áreas próximas aos córregos que, em função de sua geomorfologia, aceleram o fluxo das águas em direção aos canais de drenagem. Um mapeamento feito pela Defesa Civil entre 2007 e 2014 identificou 57 pontos de alagamento. Em 2019, um novo levantamento registrou 94 pontos, em sua maioria frutos da combinação de fatores como sistema de drenagem antigo, alta impermeabilização do solo e falta de manutenção das bocas de lobo. No setor sul, na Rua 87, o sistema de drenagem não é suficiente para o volume das chuvas típicas do período chuvoso, tornando-se um ponto extremamente crítico. A solução tradicional de cidades brasileiras para lidar com o volume das chuvas é a canalização da água em galerias pluviais para rios. Entretanto, com a urbanização, cursos de água costumam ser pavimentados, como o Córrego dos Buritis, que nasce no Clube de Engenharia no setor sul em Goiânia e corre subterraneamente até o setor Marechal Rondon. Um evento marcante para esse setor foi registrado nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2021, na Rua 87. Por isso, considerando a criticidade do local e pela existência da canalização do córrego, delimitamos uma bacia urbana para análise. A área estudada em questão localiza-se no setor marista, especificamente na Rua 87. A bacia de influência do ponto de alagamento está concentrada entre as ruas 87 a norte e Rua 90 a leste e as avenidas 136 a sul e 85 a oeste. Segundo cálculos dos autores, a bacia possui 1.537 km². No ponto central da bacia, localizado entre as ruas 148 e 132, está configurada a nascente do Córrego Buriti. Este, localizado a aproximadamente 40 metros da Avenida 136, em área de preservação ambiental. O mesmo percorre grande parte de sua extensão até a Rua 87 de forma canalizada, estando apenas fora da canalização no trecho pertencente ao Clube dos Oficiais, 150 metros aproximadamente, verificado por imagens de satélite do Google Earth. Na fotointerpretação, é possível verificar que no Clube dos Oficiais existem dois lagos formados naturalmente pelo Córrego do Buriti. Após essa passagem canalizada pela Rua 87, o mesmo continua seu caminho no sentido norte, também canalizado, passando por diversos pontos do município de Goiânia. Ao chegar nos Bosques dos Buritis, parque mais antigo da cidade, projetado durante o plano original da cidade em 1933, o mesmo alimenta os lagos do bosque. Continuando seu trajeto, o Córrego dos Buritis percorre importantes áreas do centro de Goiânia, como as avenidas Anhanguera, Paranaíba, o Estádio Olímpico e avenidas Independência e Leste-Oeste, até realizar seu deságue no Córrego Capim-Puba, córrego afluente do Ribeirão Botafogo. O Ribeirão Botafogo, mais ao norte, após deságue do Córrego Anicuns, deságua no Rio Meia Ponte. Aí, começou. Então, essa é a Avenida 87 aqui em Goiânia, a avenida onde ocorre alagamentos no período de chuva mais forte, principalmente nesse ponto aqui. É uma via de acesso entre dois bairros grandes de Goiânia, onde passam linhas de ônibus. Aqui nós temos mais uma vista da avenida. No chão nós temos essas saídas de água que não dão conta do volume que desce na bacia. Então aqui nós temos a outra vista do ponto, do local. E aqui é um dos pontos da onde a água desce pela Rua 148. Uma rua que tem um sistema de drenagem também não adequado para o volume de chuvas.
A água desce por essa rua, período de chuva, e acumula aqui. Indicação aqui da Defesa Civil. Temos alguns bueiros que não dão conta do volume de chuva. Tá aqui a outra vista do local, né? E nós podemos ver a rua 132, e também é a outra rua de deságue das águas. Aqui é mais uma visão então da rua 132, ali embaixo nós podemos ver a rua 87. Caminhando por a rua, né, não foi localizado nenhum sistema de drenagem fluvial até o momento. Então aqui eu localizei o primeiro sistema de drenagem, os bueiros. Nós já estamos aproximadamente uns 100, 150 metros da Avenida 87. Vamos ver mais um local que apoia essas águas, né, descida. Então aqui nós podemos ver aqui o deságue, ali no final embaixo está a rua 87, essa é a rua 142 também. O sistema de drenagem fluvial é carente, quase nulo. E a rua 142 e aos redores está sofrendo um processo de urbanização de prédios, urbanização vertical, prédios de alto padrão, então colaborando aí para a impermeabilização do solo. Também mais um ponto de deságue, onde vem a rua Avenida 87, Avenida 85. Nós temos um clube aqui que ajuda na permeabilização da área. E dentro desses clubes, onde passa a nascente, que colabora aí para a bacia de drenagem. Essas áreas aqui à esquerda do vídeo são clubes oficiais. Temos áreas do governo, como o próprio Serviço Biológico e Metro. Tem o clube de engenharia, que agora nós temos um bueiro, mas o bueiro também não está funcional, praticamente todo entupido. A gente pode ver. Mais uma vista, então aqui a montante um pouco mais para cima, né, do local. Ainda acompanhando aqueles problemas, baixos locais com bueiros, poucos locais com bueiros, e os bueiros que tem estão todos entupidos, não passam por manutenção. Analisando o evento, podemos resumir que a precipitação total foi de 161,80 mm em 25 horas. A intensidade máxima foi de 67,40 mm/h. E a intensidade média foi de 6,47 mm/h. Agora bem, como podemos observar no diagrama, o evento do dia se concentrou em duas etapas de 4 horas. A primeira, desde as 23 horas até as 3 horas, e a segunda, desde as 17 horas até as 21 horas. Na primeira etapa, a precipitação foi de 130,80 mm, a intensidade máxima foi de 67,40 mm/h e a intensidade média de 32,7 mm/h. Na segunda etapa, a precipitação foi de 30 mm, a intensidade máxima de 17,80 mm/h e a intensidade média de 7,5 mm/h. Sendo evidente que a primeira etapa do evento foi a mais significativa, representando mais de 80% do volume precipitado. Enquanto que, se compararmos este com a série histórica das chuvas mensais da cidade, podemos afirmar que a quantidade de água precipitada em 25 horas corresponde a quase os 75% do que precipita no mês de fevereiro, mês de ocorrência do evento. Comparando a chuva com as máximas precipitações diárias da série 1963-2016, segundo o Atlas Pluviométrico do Brasil da cidade de Goiânia, podemos afirmar que, a partir da máxima intensidade e do precipitado em 24 horas, o evento corresponde a um período de retorno próximo aos 40 anos. Para estimar os volumes e vazões de escoamento da chuva analisada na bacia em questão, foi aplicado um método racional. Mesmo que este método seja utilizado para estimar as vazões máximas de desenho, é uma boa ferramenta para estimar vazões em bacias não instrumentadas.
Então, de acordo com os cálculos, a vazão máxima foi de 25 metros cúbicos por segundo e o volume total do escoamento foi de 216.360 metros cúbicos. Este volume corresponde a aproximadamente 57 piscinas olímpicas da Arena Aquática de Salvador. Qual seria a melhor maneira de lidar com os problemas apresentados? A solução proposta para esse problema é a integração de técnicas de desenvolvimento de baixo impacto, mais conhecidas como LEED, em suas siglas em inglês. A forma de minimizar os efeitos da alteração da permeabilidade dos solos deve ser atuando no nível do escoamento superficial, tentando diminuir esse escoamento ou dirimi-lo, tomando algumas medidas como aumentar o volume de infiltração, integrando dentro das áreas urbanizadas ou no seu entorno, áreas permeáveis, tais como parques, praças, sarjetas de infiltrantes, pavimentos porosos, poços de infiltração, entre outros. Com isso, a retenção também é aumentada, diminuindo a velocidade do escoamento. O objetivo dessas intervenções é de que a bacia de estudo comporte, o mais semelhante possível, o volume e a velocidade do escoamento antes da urbanização. Alguns exemplos de LEED são valhas de infiltração e biorretenção, telhados verdes, captação de água de chuva em vivendas, jardim de chuva, pavimentos permeáveis, entre outros. Para decidir quais são as melhores técnicas para o local, seria necessário maiores estudos com simulações hidrológicas e hidráulicas. Essas técnicas influenciam e são influenciadas pelas 4 grandes áreas: urbanismo, geotecnia, transporte e saneamento. Do ponto de vista urbanístico, compõem paisagens hidrologicamente funcionais e sustentáveis. O aumento de áreas verdes gera espaços livres de uso público e há uma valorização e proteção dos corpos hídricos pela presença de vegetação. Também impacta diretamente na legislação do município, pois é necessário criar ou melhorar as diretrizes do Plano Diretor de Saneamento para planejamento da drenagem urbana. A geotecnia também é um fator extremamente importante, pois os valores de infiltração são variáveis de acordo com o tipo de solo em que serão implantados. Por exemplo, a cidade tem predominância de um solo siltoso, onde os coeficientes de permeabilidade são baixos. A colocação de pavimentos permeáveis, nesse caso, poderia ser inviabilizada, até pela necessidade de um substrato arenoso. As vias são estruturas que comportam o sistema de drenagem, por isso sua conexão com a área de transporte. São nas vias que há impermeabilização do solo e grandes cargas poluidoras, implicando diretamente nas águas superficiais e subterrâneas do município. A circulação de pedestres também é impactada, fator que precisa ser levado em consideração. Nesse caso, os dispositivos relacionam-se fortemente com a área de saneamento, pois necessitam de metodologias para a determinação do sistema e dimensionamento das infraestruturas, já que impactam a captação e condução do escoamento superficial. É difícil descrever qual é a relação com cada área de forma isolada. Todas as áreas estão conectadas entre si e apresentam características influenciáveis pelas técnicas muito além das citadas. Por este motivo, a engenharia urbana é fundamental. Somente com a ampliação dos horizontes do profissional é possível alcançar soluções integradas para um planejamento adequado da drenagem pluvial.